Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Caso de Influência. Aqui no Caso de Influência nós dissecamos casos de sucesso que influenciaram comportamentos para a sustentabilidade. E nós destilamos, nós retiramos, nós extraímos o que esses casos têm de melhor para você aplicar diretamente no seu projeto e aumentar o seu nível de influência nos comportamentos sustentáveis das pessoas que você quer engajar. Muito prazer, eu sou a Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável. Eu ensino pessoas que trabalham com sustentabilidade a influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que elas buscam mesmo começando do absoluto zero. Então vamos chegando, galera, vamos chegando que hoje é dia de caso de influência. Toda quinta às 13 horas é dia de caso de influência. O que é o caso de influência? Então, recapitulando, é a gente tá sempre tendo contato com evidências, com casos de sucesso que influenciaram um determinado comportamento para a sustentabilidade, para a gente ter certeza de que comportamentos mudam sim, e a gente poder aprender com esses casos como que eles fizeram isso, para a gente poder aplicar no nosso próprio projeto e para a gente poder se inspirar, para a gente ter fonte de inspiração, energia, para a gente não deixar a nossa peteca cair. E o caso de hoje é um caso muito interessante, singular. Os caras conseguiram reduzir pela metade o desperdício de alimentos em restaurantes. Foi uma intervenção simples, de baixo custo, sem reinventar a roda, mas que tem um impacto sensacional nos impactos negativos dos comportamentos das pessoas, né? Nas emissões de carbono que a gente gera, na forma como a gente consome alimentos, recursos, na forma como a gente gera resíduos. E eu vou te contar como é que isso aconteceu. Mas os caras conseguiram reduzir em 50%, eu já vou dando logo um spoiler. Por que o tema do desperdício de alimentos é tão fundamental? Por vários motivos, e até fica quase desnecessário eu falar, mas eu vou tocar, porque até para mim os números me chocam, né? A gente hoje produz muito desperdício. 1/3 do que é produzido de alimentos no mundo vai parar no lixo, 1/3. E a gente vem falando de produtividade, da necessidade de produzir mais, do capitalismo para alimentar as pessoas. E ainda assim hoje, né, a gente desperdiça 1/3 daquilo que é produzido. A gente, enquanto humanidade, né, pessoas do mundo inteiro, em diferentes pontos da cadeia de produção. Então, sem dúvida que o desperdício de alimentos é um assunto muito importante. No mundo inteiro, 1,3 bilhões de quilos de alimentos são desperdiçados todos os anos. O Brasil, nessa turma, nessa galera, está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. E eu fiquei surpreendida com o número, olhando a questão mundial. 8% das emissões de carbono que nós, seres humanos, geramos hoje, vem do desperdício de alimentos. 8%. Então, você imagina se a gente parasse simplesmente de desperdiçar alimentos ou reduzisse consideravelmente o nosso desperdício, porque eu imagino que você pensa no seu dia a dia, na sua casa, no seu convívio, a gente tem muita chance de reduzir o desperdício de alimentos, né? A gente estaria reduzindo quase em 10% as nossas emissões de carbono, sem diminuir o nosso nível de conveniência, bem-estar, saúde, felicidade, simplesmente evitando que um desperdício aconteça, que já é um absurdo, né? Mais de alimento no mundo e num país como o nosso, num mundo tão desigual, né? Onde várias pessoas ainda não têm acesso à alimentação, que é algo básico. Então, 8% da nossa produção de gás carbônico, de gás, né, de efeito estufa, vem do desperdício de alimentos. E desses 8%, 12% são gerados no mundo em restaurantes. Então, sem dúvida que restaurantes têm um papel fundamental, ou o nosso consumo de alimento em restaurantes tem um papel fundamental no nosso impacto no ambiente, né? É um lugar onde ainda se desperdiça muito. Se desperdiça às vezes porque as pessoas pedem e não comem, se desperdiça muitas vezes porque se produz, mas não vende, né? Se desperdiça muitas vezes porque não tem um bom gerenciamento dos produtos que são comprados. Então, antes mesmo de serem cozinhados, de serem preparados, eles são jogados fora. Então, por diferentes motivos, desperdício em restaurante é um ponto-chave dentro dos comportamentos que fazem a diferença lá fora. Então, se você procura um comportamento sustentável, a área da alimentação, sem dúvida, é uma área fundamental para a gente reduzir os nossos impactos. E a questão do desperdício é uma delas. É um dos pontos cruciais de uma questão ética muito forte. Vem havendo uma mobilização internacional muito grande, mesmo assim ainda acontece. E no caso de hoje, a mudança de comportamento aconteceu dentro de um restaurante. O que o restaurante percebeu? Aliás, não foi um restaurante especificamente. Foi um grupo de estudiosos, de pesquisadores na área da mudança de comportamento sustentável na Itália. E eles viram que as pessoas ainda têm muita dificuldade
em pedir para levar comida para casa. Sentou no restaurante, pediu um prato, veio muita comida, não consegui comer tudo, ainda há a dificuldade cultural das pessoas falarem, vem cá, me dá um saquinho, me dá uma caixinha, prepara para eu poder levar, porque eu quero levar para casa o resto. As pessoas ainda têm dificuldade, em geral, de adotarem esse comportamento. Eles viram uma oportunidade grande de colaborarem com restaurantes e que facilitassem um comportamento desejado, ou seja, que as pessoas levassem a comida para casa, que as pessoas evitassem o desperdício dentro do restaurante. E aí eles foram pensando, então, como é que a gente vai conseguir fazer isso? As pessoas vêm para o restaurante, deixam comida na mesa. Como é que a gente pode facilitar das pessoas levarem esse resto, essa sobra de alimento que está nova, que está fresca, que está deliciosa para casa? Como que você faria isso? Como que você resolveria esse desafio? Como você acha que eles resolveram lá? Qual é o seu palpite? É importante a gente se colocar na pele, no lugar das pessoas que estão influenciando, porque muito em breve vai ser você. É você resolvendo desafios assim, né? É você na linha de frente, querendo ajudar as pessoas a mudarem os comportamentos delas. Então vamos se colocar na situação para a gente começar a colocar a nossa cabeça para funcionar, né? A Mariana está falando que a gente tem que entender como que as pessoas tomam decisões, que a gente precisa entender quais são os obstáculos que elas enfrentam. Então, no caso da Itália, eles enfrentavam uma dificuldade, né, cultural, ou enfrentam uma dificuldade cultural, às vezes vergonha, às vezes não come uma comida que não é a comida preparada na hora, extremamente fresca. Olha que loucura, né? E, aliás, enquanto a gente pensa aqui como que a gente resolveria esse desafio, e eu quero ver comentários aqui no nosso live. Abri um parênteses para falar que provavelmente situações semelhantes acontecem no Brasil, né? Eu tentei encontrar dados que falassem pra gente quantos % dos consumidores ou dos clientes de restaurantes no Brasil pedem para levar alimentos para casa. E eu não encontrei um dado preciso com relação a isso. Mas eu encontrei muita discussão, né? Será que é direito do cliente, direito do consumidor levar o alimento para casa? Em determinados tipos de restaurante, tipo buffet, tipo churrascaria, será que pode levar? Será que não pode levar? Será que está certo pagar pela embalagem? Será que não está certo pagar? Quando a gente, na verdade, deveria estar facilitando esse tipo de comportamento. Porque a última coisa que a gente quer é jogar um alimento fresco no lixo, principalmente um tipo de comportamento que não muda o nosso nível de bem-estar, não muda a nossa escolha da alimentação, quer dizer, é menos polêmica, é menos difícil, né? A gente só precisa evitar o desperdício de acontecer, né? Então, eu não consegui encontrar exatamente dados sobre como isso acontece no Brasil, né? Em que medida as pessoas pedem ou não para levar os alimentos para casa, ou as sobras para casa, mas eu ainda vejo muita resistência, né? Às vezes as pessoas têm vergonha, às vezes depende muito do tipo de restaurante. Se for um restaurante mais fino, eu não vou pedir. Se for um restaurante, de repente, mais simples. Se sobrar pouca coisa, eu vou deixar. Enquanto, na verdade, não deveria fazer diferença, né? O importante é a gente consumir os nossos recursos da forma mais eficaz, mais eficiente possível e diminuir o máximo dos nossos impactos. Impactos sempre vão existir, né? Mas que a gente tenha uma relação equilibrada, que possa acontecer de uma forma mais tranquila. Essa semana eu ouvi a expressão segurança alimentar, ela deveria entrar no nosso rol de preocupações com o futuro, sem dúvida, e eu acho que Cristiana, assim, eu acho que a questão da alimentação, por ter um apelo muito ético muito forte também, porque muitas pessoas vivem em situação de pobreza pelo mundo, eu acho que é um dos comportamentos também sustentáveis, mas de importância para a humanidade, que eu acho que estão muito na agenda de governos, do poder público, de empresas hoje em dia, mas a gente ainda vê que a gente ainda está engatinhando, né? A gente vê países assumindo compromissos de reduzir o desperdício em 50% até 2030, né? Mas a gente ainda vê um grande desafio, porque muitas das vezes a gente tem o dia a dia corrido, a gente tem hábitos que não colaboram para a gente evitar o desperdício, a gente tem entraves culturais, como é o caso de hoje, né? As pessoas às vezes têm vergonha, as pessoas não sabem que podem levar para casa, as pessoas não comem comida que não foi cozinhada na hora, e por vários motivos a gente vai jogando comida fora, que é um problema gigante, né? Então, como que você resolveria? Aqui no caso de influência, a gente aplica ferramentas comportamentais. No movimento de influência, a gente busca entender como que as pessoas tomam decisão, por que elas se comportam da forma como elas se comportam, o que eu tenho que fazer, então, para mudar aquela tomada de decisão, para facilitar o comportamento desejado. E para isso, a gente, em geral, aplica uma ferramenta comportamental. O que é uma ferramenta comportamental? Na verdade, ferramentas. Existem várias, existem dezenas, provavelmente centenas hoje, né? Houve um estudo uns anos atrás que catalogou quase 100 ferramentas comportamentais. O que elas são? Elas são sacadas, abordagens de sucesso
para influenciar comportamentos sustentáveis. Entendeu-se cada vez mais como que o cérebro funciona, quais são os atalhos que a gente toma, quais são os momentos em que a gente reduz a complexidade do mundo lá fora para a gente conseguir tomar a decisão. De repente a gente vai copiar o que o vizinho está fazendo porque é mais fácil do que eu ter que tomar uma decisão sozinho. De repente eu vou adotar uma decisão ou um comportamento mais conveniente porque é o mais fácil para mim, de repente é o mais barato. Então foi se entendendo como que as pessoas tomam decisões e foi se empacotando isso em ferramentas, né? Em abordagens que foram sendo testadas e foram demonstrando sucesso, né? E no caso de hoje, esses pesquisadores italianos, junto com os restaurantes, então, que se tornaram parceiros dele na intervenção, eles falaram o seguinte: cara, a gente vê que as pessoas têm dificuldade de pedir para levar comida para casa. A gente vê que a gente joga comida fresca fora. Como é que a gente pode mudar esse jogo? Né? Como é que a gente pode superar essa barreira cultural utilizando aqui, então, uma ferramenta comportamental? Eles utilizaram, na verdade, eu vou dizer que eles utilizaram duas ferramentas, mas não é bem verdade. Eles utilizaram uma ferramenta, de repente, a mais genérica, e eu vou falar qual é o nome dela, e dentro dela eles utilizaram um tipo mais específico, que eu vou explicar também, mas que é simples e que mudou o jogo desses restaurantes. As pessoas passaram, de fato, a pedir para levar comida para casa. Eles utilizaram uma ferramenta chamada Nudge e eles utilizaram uma ferramenta chamada Opção Padrão. Em linhas gerais, primeiro eu vou explicar o que eles fizeram, depois a gente vai entender essas ferramentas por detrás. Eles fizeram o seguinte: em vez de esperar as pessoas pedirem para levar comida, para embalar comida, para levar para casa, de uma forma proativa, eles inverteram o vetor. Eles, de forma proativa, traziam embalagens para a mesa das pessoas quando as pessoas acabavam a refeição. Então, eles não esperavam as pessoas pedirem a embalagem para levar. Eles tinham na mesa das pessoas um cartãozinho verde e vermelho, como se fosse, de repente, algo que você vê numa churrascaria. E no verde e vermelho, era o verde, fica sempre, normalmente era o verde que estava virado para cima, significa sim, eu quero uma embalagem. E aquela ali era a opção padrão, aquela ali era o normal. Então, normalmente, as pessoas terminando a refeição, durante o período de intervenção, as pessoas já recebiam embalagem para levar as sobras para casa. Para não ter que ter uma barreira no meio que a pessoa pedir, e aí você não sabe se a pessoa tem vergonha de pedir, se a pessoa quer pedir, se a pessoa pensa nisso, de repente ela está com pressa. Então você tira a barreira quando você, de forma proativa, inverte o vetor, né? E nesse caso é, de forma proativa, trazer a embalagem para a pessoa poder empacotar e levar. Ela só não vai receber a embalagem na mesa se ela não quiser. Aí ela pode virar o cartãozinho, de verde fica vermelho, o garçom sabe, olha, aquela mesa ali não quer que eu bote a embalagem para levar as sobras para casa. Então, com isso, os caras foram de 40% dos clientes que pediam para levar a comida para casa para 80%. Eles dobraram a quantidade de clientes que pediam para levar os alimentos para casa. E com isso, reduziram em 50% a quantidade de resíduos com relação aos alimentos, né? Desperdício de alimentos que eles geravam normalmente. Então, eles foram de 40% a 80% dos clientes que levavam as sobras que ficavam na mesa para casa. Simplesmente por uma mudança relativamente simples no processo. Ninguém precisa mais pedir, a gente já traz de forma proativa para a mesa, ao final da refeição, as embalagens. Por que aqui tem um nudge e, mais especificamente, uma opção padrão enquanto ferramentas? O nudge diz para a gente o seguinte: vamos facilitar, vamos tornar mais fácil o comportamento desejado. Esse aqui é o mantra, o pensamento por detrás dessa ferramenta que se chama nudging, que significa dar um empurrãozinho, dar uma facilitada, dar uma empurradinha para a pessoa fazer aquela coisa desejada, que a gente quer que ela faça. Nesse caso, decidir levar as sobras de alimentos para casa para evitar o desperdício. E por que essa ferramenta diz isso? Porque essa ferramenta parte do princípio de que a gente busca, no nosso contexto, ganchos, oportunidades de tomada de decisão. E se esse contexto facilitar a minha tomada de decisão, facilitar o comportamento mais sustentável, as chances são maiores de que eu vou me comportar assim. Então, nesse caso, eu não tendo mais que pedir, mas automaticamente alguém já trazendo uma embalagem para mim, às vezes, se eu sentir a vergonha diminui, né? Se eu não tinha lembrado de levar a sobra para casa, eu vou lembrar. Se eu estava distraído, se eu estava correndo, eu consigo fazer, eu não preciso mais pedir. Então, facilitou o comportamento desejado. Por isso que o nudge é quem está acontecendo na prática, né? A gente está tirando barreiras, a gente está tentando tornar a coisa desejada o mais simples possível de ser feito. E por que eu falei que é uma opção padrão? É um tipo de nudge específico, mas é um nudge transformador, né? Qual é a diferença desse nudge para o resto? É que eles mudaram a opção principal dada aos clientes. Em geral, você entra no restaurante, qual é a opção dada para as pessoas? Você pede, você pergunta se é possível embalar para levar. Aqui eles inverteram o vetor. É possível sim, e não só é possível, como eu automaticamente já trago uma embalagem para sua mesa. Se você não quiser que isso aconteça,
você me avisa que aí eu não trago. Então, quando a gente inverte a opção, quando a gente muda e torna a opção sustentável, a opção padrão, a normal, a mais fácil de ser adotada, a gente tende a conseguir que mais pessoas se engajem com aquilo. E nesse caso, não deixou de ser, né? Nesse caso, isso se confirmou, né? O dobro de pessoas, quase que 100% dos clientes passaram a pedir ou a levar sobra de alimento para casa, porque essa se tornou a regra daqueles restaurantes. Não era algo que era exceção, não era alguma coisa que a gente tinha que pedir. Se a gente fosse ver outros exemplos na sociedade da utilização da opção padrão enquanto ferramenta, uma situação, um contexto que aconteceu no Brasil uns anos atrás, que foi até muito polêmico, hoje já não se discute tanto isso, né? Mas que foi muito polêmico uns anos atrás, foi a questão da doação de órgãos. Lembra quando a gente não tinha, né? No caso, na sua carteira de identidade, se você não falasse nada, você era doador, né? Então inverteu-se o vetor. Não era eu quero doar, eu aviso, todo mundo virou doador. Se você não for doar os seus órgãos depois da sua morte, você tem que avisar antes, claro. Invertendo essa ordem, sem dúvida que o número de doadores aumentou consideravelmente. E esse, na verdade, que foi a intenção na época dessa medida. Porque com isso você tira uma barreira, você tira um passo a mais que a pessoa precisa dar. Você parte do princípio de que todo mundo ali é doador. E quando você parte desse princípio, né, você aumenta o número de pessoas. Porque as pessoas têm dificuldade de fazer um movimento contrário. Em geral, a gente vai com a maré. Então, a gente tende a ir com a opção padrão. Nesse caso, colocou a embalagem na mesa, quer saber? Vamos levar a comida assim. E aí acaba que a gente diminui o desperdício de alimentos com relação a isso. Então, duas ferramentas muito poderosas, muito sagazes, que são o nudging e a opção padrão, que podem virar o jogo, né, de um contexto para motivar comportamentos mais sustentáveis. Nesse caso, para reduzir o desperdício de alimentos, que não é apenas um comportamento sustentável, mas um comportamento ético, central, de segurança alimentar, como foi falado hoje, que é fundamental no mundo, né? E com uma questão relativamente simples. Quais são, então, as vantagens? Já que eu estou tocando em vantagens, né? Quais são vantagens da gente aplicar as ferramentas comportamentais e entender casos de influência como esse? Primeiro, eu acabei de falar, né? Uma intervenção relativamente simples, mas que dá muito benefício, que dá muito retorno. Provavelmente as embalagens já existiam, aquele restaurante já tinha aquilo ali disponível, eles só não esperavam mais os clientes pedirem, eles começaram a fazer de forma proativa. Então eles tiveram que mudar apenas um processo no serviço deles dentro do restaurante. Provavelmente compraram um pouco mais de embalagem, porque o dobro das pessoas começaram a pedir, né? Eles tiveram que disponibilizar mais. Mas fora isso, algo relativamente simples para ter um impacto gigante, para reduzir quase metade do desperdício de alimentos que acontecia dentro do restaurante. Então, e aí isso traz visibilidade, isso traz impacto social, ambiental, super positivo, além de provavelmente trazer mais clientes, porque as pessoas vão fidelizando, elas se sentem mais confortáveis num espaço como esse. Uma outra vantagem muito grande que eu vejo, e em geral com relação aos casos de influência, é a gente se munir de evidência, né? A gente entender como casos como esse funcionam, a gente começa a se blindar de críticas com relação ao nosso trabalho de engajamento sustentável. Será que comportamentos mudam mesmo? Será que as pessoas querem se engajar mesmo? Será que eu devo largar o meu projeto? Nunca, jamais. Vem aqui para o caso de influência, porque aqui a gente sempre traz um novo caso, uma nova evidência para te mostrar, para te provar de que as pessoas querem mudar sim. A gente só precisa ter o projeto certo, a gente só precisa trazer estratégia para os nossos projetos de engajamento sustentável. Então, quando isso acontece, quando a gente coloca as peças no quebra-cabeça para esse engajamento acontecer, a coisa deslancha. E o nível de influência pode ser como esse, de dobrar o número de pessoas que praticavam um comportamento mais sustentável anterior à intervenção. Aí você pode pensar assim, mas Mariana, eu não trabalho com desperdício de alimentos, esse não é o meu tema, ou eu não trabalho com restaurante. O que eu ainda assim posso extrair de hoje, do caso de influência, para os meus projetos? Muita coisa. Muita coisa. A gente sempre tenta pensar, então, do concreto para o abstrato, para você sempre sair com algo bem prático para você aplicar no seu projeto. Primeiro é o pensamento do nudging, né? Como que você pode facilitar o comportamento sustentável? O que significa facilitar? Tornar mais fácil de ser feito, tornar mais possível para as pessoas adotarem, tirar a barreira da frente delas. Então você sabe por que as pessoas não se engajam com o seu projeto? Essa é uma pergunta fundamental, hein? Essa é uma pergunta crucial, porque se você não souber
Por que as pessoas não se engajam com você? Por que elas têm dificuldade de se engajar com o seu projeto? Aí a gente vai ficar atirando no escuro. A gente vai ficar dependendo o tempo inteiro do achismo para a gente levar os nossos projetos adiante. A gente não quer isso. A gente não quer depender do achismo. A gente quer depender de estratégia. Porque quando a gente depende de estratégia, a gente consegue apertar parafuso, a gente consegue melhorar os nossos resultados e a gente consegue expandir os nossos projetos. Sendo bem remunerado, sendo bem reconhecido. Tudo muda, né? Quando a gente se torna uma pessoa de influência. Então, sem dúvida que um ponto fundamental para que isso aconteça, na verdade eu diria que esse é o coração da influência de comportamentos sustentáveis, é você entender o que as pessoas precisam ou do que elas precisam para se engajar com você. Elas já adotam esse comportamento mais sustentável ou não adotam ainda? E se não adotam ainda, por que isso acontece? Qual é a barreira? Qual é o problema que entra na frente delas? Por mais que elas às vezes queiram, elas falam, nossa, eu quero muito me engajar com o seu projeto, eu quero mudar a minha forma de me alimentar, eu quero comer menos carne, eu quero fazer uma segunda-feira sem carne, eu quero reciclar os meus resíduos da minha cozinha, eu quero começar a fazer compostagem. O que entra ali no caminho? Né? Qual é o ruído? Qual é a barreira ali? Qual é o atalho mental que está entrando na frente do seu projeto? Você descobrir isso é importante. Pode ser que a pessoa não saiba fazer aquele comportamento sustentável. Pode ser que a pessoa esteja num ambiente social desfavorável, onde todo mundo detesta aquilo. Fala mal, acha estranho, acha alternativo, acha hippie, acha esquisito. Né? A gente precisa, então, de repente, normalizar esse comportamento, tornar ele mais normal para as pessoas que você quer engajar. Né? De repente, não tem infraestrutura. Então, no caso, eu acho que de levar os alimentos para casa, as sobras, a infraestrutura, nesse caso, é algo simples como uma embalagem, para você conseguir levar. E que você, de preferência, não tenha que pedir que isso seja oferecido para você, tirando mais uma barreira. Quer dizer, a infraestrutura está presente e é uma infraestrutura de fácil acesso. Ela é, na verdade, a opção padrão dos restaurantes. Pronto! Né? Mudou o jogo, superou barreiras emocionais, superou barreiras de motivação. Né? Quando a coisa... Tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender, um conceito muito importante, né, na influência de comportamentos sustentáveis. Motivação e capacidade são dois pilares bem importantes para um comportamento acontecer. Não são os únicos, tem mais um que é muito importante, mas nesse momento eu vou focar nesses dois. O que isso significa? Motivação são as pessoas quererem fazer esse comportamento mais sustentável, né? Quererem adotar, querer praticar esse comportamento mais sustentável. E capacidade são as pessoas conseguirem, saberem fazer, né? De forma psicológica e física, com o corpo delas, conseguirem fazer esse comportamento mais sustentável acontecer no mundo. Esses dois pilares são extremamente importantes. Às vezes não basta a gente só querer fazer alguma coisa, a gente precisa saber fazer. E quando a gente não sabe, é difícil, né? Às vezes você quer cozinhar um prato e você tem que ir atrás de uma receita, e mesmo assim você lê a receita e a coisa não dá certo, porque tem uma técnica difícil por detrás. Provavelmente você não vai repetir aquilo ali nunca mais. Por mais que você queira fazer, de repente, aquele tipo de receita ou aquele prato. Então, você saber fazer ajuda muito na motivação. E entre motivação e capacidade, existe uma relação de compensação. Por quê? Porque quanto mais fácil uma coisa é de ser feita, ou seja, quanto menos habilidade, quanto menos capacidade ela existe, se ela não exige muita habilidade, muita capacidade, porque ela é muito fácil de ser feita, a gente também não precisa que a pessoa esteja muito motivada. Então, se a capacidade for muito alta, você exigir que essa capacidade tenha, né, que essa pessoa aprenda uma coisa muito difícil de ser feita, essa coisa sustentável, extremamente difícil, provavelmente essa pessoa também tem que estar muito motivada para que isso aconteça. Ao passo que, se você aliviar na questão da capacidade, a capacidade não precisa ser muito, né, é algo simples de ser feito, porque você investiu na capacidade, você colocou muita energia na capacidade. A motivação não se torna tão importante assim. Então, presta atenção nisso, porque às vezes a gente subestima a questão da habilidade, acha que as pessoas sabem reciclar, sabem separar seus resíduos, sabem aonde levar a lixeira para o lugar certo, né, para que aquilo seja coletado no momento certo. A gente imagina que as pessoas saibam como adotar uma alimentação mais saudável, saibam como adotar uma alimentação mais sustentável, né, saibam cozinhar isso em casa, ou que as pessoas saibam pegar um ônibus para andar de transporte público, né, que as pessoas saibam da importância do desperdício de alimentos. Mas e a habilidade, a capacidade de colocar isso em prática? Né? Às vezes é uma teoria, uma coisa, nossa, de fato é uma causa super importante a questão do desperdício de alimentos, mas eu não vejo como aplicar isso no meu dia a dia. Eu não percebo, por exemplo, que se sobrar alguma coisa no restaurante é importante eu levar. Que é importante eu planejar as minhas refeições no dia a dia ou aquilo que eu compro para que eu não desperdice dentro de casa. Né? De repente cozinhar com mais frequência para que a coisa não estrague, ou comprar menos. A gente tem muito hábito no Brasil de fazer compra de semana ou de mês, né?
Na Europa isso é menos comum. Você vê as pessoas quase que indo todo dia no restaurante, no supermercado, desculpa. E por motivos econômicos, por motivos de hábito também, mas muito também porque é uma forma de você evitar o desperdício de alimento. Então, seja por um motivo ou por outro, foque na questão de você entender também se as pessoas sabem fazer aquilo que você quer que elas façam. Porque isso é importante. Quanto mais fácil for, ou seja, quanto mais bem treinadas as pessoas estiverem, né? Quanto mais simples for de adotar aquele comportamento, menos motivadas elas precisam estar. Então, elas não precisam necessariamente ter a sustentabilidade como o topo das prioridades delas, né? A prioridade número 1, eu quero ser uma pessoa sustentável, ambientalmente correta. Sinto te dizer, não é a prioridade da maioria das pessoas. Então, se a gente conseguir tornar esses comportamentos mais fáceis de ser feito, né, se tornar aquilo ali mais simples, né, se a habilidade for algo relativamente simples, ou algo que a gente consiga ensinar para que as pessoas consigam aprender rápido, né, ou facilitar aquele acesso à informação, as pessoas não precisam estar tão motivadas assim, não precisa ser o topo da prioridade delas, mas é tão simples de fazer, tão conveniente, que eu faço e aí fica feito. E é isso que a gente quer no fim do dia. A gente não precisa que as pessoas amem o ambiente, comunguem dos nossos valores, né, queiram reduzir as suas emissões de carbono. A gente quer que elas adotem comportamentos mais sustentáveis. É isso que a gente quer que elas adotem a ação. O caminho como isso vai acontecer, aqui no movimento de influência a gente aprende que não necessariamente é dando um murro em ponta de faca que a pessoa se torne um amante da natureza. Muito pelo contrário, provavelmente ela não vai se tornar, e mesmo que ela se torne, provavelmente isso não vai converter em comportamentos, mas que ela adote esses comportamentos porque é o mais conveniente, o mais fácil, né, o socialmente aceitável, é a opção padrão em restaurantes, em ambientes de trabalho. Quanto mais a gente tornar esses comportamentos a opção padrão, ou seja, a opção principal, aquilo que vai ser adotado, independente do que a pessoa faça, mais fácil da pessoa adotar aquele comportamento de foco. E hoje a gente viu um exemplo disso, né? Não precisa mais a pessoa pedir a embalagem para levar o resto, a sobra de alimento para casa. Aquilo ali já faz parte do processo, a pessoa já recebe de forma automática, proativa. Nossa, dobrou o número de pessoas adotando aquele comportamento. Já pensou o número de pessoas que você engaja no seu projeto dobrar? Se você hoje engaja 50 pessoas, você começar a engajar 100. Se você engaja 10, você começar a engajar 20. Né? Você engaja 100, você começar a engajar 200. 500, você começar a engajar 1000. E isso é só o começo, né? A gente está vendo aqui um piloto que eu tenho certeza que os caras agora vão revisar, vão apertar parafuso e vão repetir. Eles já envolveram a Suécia, né, para repetir, parceiros na Suécia para repetir essa intervenção também na Suécia. E como eu disse, é só o começo, para engajar novos restaurantes, novas organizações. E aqui você já tem, assim, né, uma evidência relativamente simples. Como que a gente pode facilitar esse processo? Então isso, sem dúvida, é um ponto, o primeiro ponto para você levar para o seu projeto. Como que eu posso tornar mais fácil esse comportamento que eu quero que as pessoas façam? E lembrando, quanto mais fácil for dele fazer, quanto mais automático for, menos motivadas as pessoas precisam estar, né? Menos amantes da natureza elas precisam ser. A gente vai colocar isso na balança e a gente já aprendeu, então, que quanto mais fácil for, menos complicado for, menos motivadas as pessoas precisam estar, né? Elas podem ser pessoas normais, comuns, e ainda assim se comportar de forma mais sustentável, que é o nosso objetivo. Uma segunda sacada, ou uma segunda aprendizado, relacionado ao primeiro, é a gente explorar possibilidades de tornar a sustentabilidade não a questão alternativa, não o patinho feio, não uma opção extra se der, mas a opção principal. E a gente pode explorar isso em diferentes contextos. Você vai fazer um evento, por que a opção, em geral, né, a gente às vezes é convidada para um evento que vai ter um jantar ou vai ter um almoço e a pessoa pergunta: você tem restrições alimentares? Em geral, o vegetarianismo ainda é visto como uma restrição alimentar. Por quê? Vamos inverter, né? Quem quiser comer carne, pede, se inscreve antes, né? Porque, de repente, o buffet naquele evento, naquela situação, naquele contexto, naquela conferência, vai ser vegetariano, vegano, para criar uma experiência diferente para as pessoas. Os eventos também têm um poder muito grande de criar experiências, de dar essa possibilidade da pessoa ter um gostinho, né? E eu recebi uma mensagem essa semana, uma pergunta na caixinha, muito interessante, que a pessoa perguntava assim: Mariana, e os desafios? Você acha que colocar desafios em eventos ajuda a gente a influenciar comportamentos sustentáveis? Depende do seu contexto, mas eu acho que é uma ferramenta bem interessante para a gente pensar. Porque muitas das vezes as pessoas nunca tiveram contato com um comportamento mais sustentável. A gente vai para eventos de mobilidade, vai discutir mobilidade, e a pessoa não sabe subir numa bicicleta, não sabe pegar um ônibus, né? Não sabe como isso é feito. Você vai em evento para discutir segurança alimentar, e a pessoa não sabe como evitar o desperdício de alimentos. Você vai num evento para discutir vegetarianismo, veganismo ou impactos das emissões de carbono,
Mas a pessoa não sabe o que é comer um prato vegetariano ou vegano, não sabe cozinhar, não sabe qual é o sabor. Como que pode? A gente precisa casar as experiências com os nossos temas, né, com a nossa realidade. A gente precisa vivenciar na pele os nossos comportamentos sustentáveis. Então, os eventos também são oportunidades para a gente criar essas experiências positivas. E uma vez a experiência vivenciada, a chance dela ser repetida é muito maior, né? Ela deixa de ser uma coisa estranha e começa a se tornar algo possível. Então, seja com relação ao nudge de uma forma geral, para você facilitar o comportamento de foco que você quer que as pessoas façam, essa coisa que é o coração do seu engajamento sustentável, seja para você ir dar um passo além e tornar esse comportamento a opção principal, a opção padrão, a principal forma das pessoas se comportarem. Como que aquilo ali pode ser feito para a pessoa não ter que escolher, não ter que pedir, não ter que falar, que naturalmente a opção dela comer sem carne, dela andar de ônibus, de bicicleta, de ela poder levar uma sobra de alimento de uma refeição para casa, que isso seja o mais fácil possível, seja a opção já oferecida, para a pessoa não ter que fazer movimento nenhum e já ter esse empurrãozinho, essa ajuda na mão. Sem dúvida, como aconteceu nesse caso, vai dobrar, vai triplicar o número de pessoas se engajando com os nossos projetos de engajamento sustentável. Então, fique de ouvidos e olhos abertos, aplique a teoria para o seu caso concreto. Aliás, aqui não é nem teoria, né? Aqui é a prática. E eu extrair dessa prática os princípios, as teorias, para você conseguir aplicar no seu caso, independente do tema, independente do comportamento que você foque, do país, da cidade, do bairro onde você esteja. Se é numa escola, se é numa universidade, se é numa empresa, se é num bairro, num condomínio. Leva isso, porque isso é ouro. Hoje, a gente não precisa mais engatinhar, a gente sabe o que dá certo para influenciar comportamentos. E a gente sabendo disso, a gente aplica isso nos nossos casos e a gente avança juntos no movimento de influência, que é um movimento dedicado para a gente virar o jogo da sustentabilidade do nosso país. É por isso que eu tô aqui. Olha, a gente se vê de novo semana que vem. Terças e quintas sempre tem live às 13 horas, horário de Brasília. Na terça a gente se encontra para o Café de Influência com mais uma estratégia para aumentar seu nível de influência. E na quinta, de novo, mais um caso de influência. Se tem algum tema, alguma área que te interessa, que é a área na qual você trabalha. Mariana, eu trabalho com água, com energia, com resíduos. Eu trabalho com alimentação, com mobilidade. Me fala, porque eu tenho o prazer de pesquisar os últimos casos na área do seu interesse. Para a gente discutir aqui, para a gente trazer cada vez mais evidências de que comportamentos sustentáveis mudam sim. A gente só precisa utilizar a estratégia certa. Um grande beijo e te vejo semana que vem.